Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou te ensinar a utilizar o Power Query, que é um poderoso suplemento do Excel para que você consiga automatizar uma série de etapas relacionadas a tratamento dos seus dados, inclusive atualizações automáticas, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então vem comigo para aprender a utilizar mais ainda o Power Query. Na aula de hoje, a gente vai falar de uma situação bastante interessante que diz respeito a atualizações de relatórios que a gente tem aí que fazer periodicamente. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui um determinado funcionário, o Dexter. No mês de janeiro, eu vou lá e extraio do sistema o relatório de vendas do Dexter. É esse relatório aqui. No mês de fevereiro, acontece que eu tenho que baixar de novo o relatório do Dexter para pegar as informações daquele mês, que vem com as informações anteriores de janeiro, junto com as informações do mês respectivo de fevereiro. Em março, eu tenho mais informações do Dexter, que vão pegar as informações de março, de janeiro e de fevereiro. Então, imagine que essas planilhas que eu acabei de mostrar, eu extraio aí de um sistema, enfim, de qualquer que seja a sua fonte de dados. E eu, com essas informações, com essas planilhas, eu faço algumas análises. Como que a gente pode deixar esse processo de atualização mais prático? Vamos lá, eu vou abrir aqui uma planilha do Excel em branco, imaginando que a gente está construindo agora essa estrutura de análise. Então, o meu primeiro passo vai ser buscar esses dados. Só que aí, para deixar as coisas mais organizadas, eu faço da seguinte forma. Eu criei uma pastinha chamada consulta. Então, imagine que no primeiro mês eu só tenho a planilha de janeiro de Dexter. Ignora o outro funcionário por enquanto. No primeiro mês, eu só tenho a planilha de janeiro de Dexter. É essa planilha que está aqui. Então, nessa pasta consulta é onde eu vou colocar a minha planilha atual, para que o Excel faça a atualização dos meus dados e das minhas análises. Para isso, eu vou renomear, ao invés de Dexter Janeiro, eu vou deixar só Dexter, porque depois eu vou ter as outras planilhas que eu quero fazer a atualização neste mesmo arquivo com esse mesmo nome. A gente vai entender isso aqui agora. Então, olha só, nessa pastinha consulta, eu coloquei o arquivo do Dexter do mês de janeiro, porque eu estou em janeiro e só tenho esse arquivo, tá? Lá no meu Excel, eu vou mandar obter os dados. Então, vou buscar os dados que estão aqui numa planilha. Está aqui dentro da parte de consulta, cliquei em Dexter. Ok, ele abriu aqui o meu Power Query, falando que eu tenho uma pastinha de trabalho, um arquivo do Excel chamado Dexter, e dentro dele tem uma planilha chamada planilha 1. Vou clicar aqui em transformar os dados. Show de bola! Ele carregou, me mostrou a estrutura dessa planilha. É uma planilha ali de vendas, então eu tenho diversas informações interessantes. A gente até trabalhou com um dashboard em cima dessa mesma planilha. E eu não vou fazer muita coisa agora, não. Eu vou simplesmente renomear essa planilha aqui para compilado. Eu só tenho o Dexter ali e essa planilha vai se chamar compilado porque eu vou buscar as informações a partir dela, ok? Vou clicar aqui em fechar e carregar, não vou fazer nenhuma transformação de dados aqui, não é o que eu preciso nesse momento. Prontinho, veja que ele já carregou as informações do Dexter. Eu fiz uma consulta ali numa planilha chamada compilado. Posso até excluir essa planilha anterior. Então, essa tabelinha, eu dei um nome para ela de compilado. Eu visualizo esse nome aqui em cima. E agora eu vou fazer algumas análises em cima dessa tabela, só para a gente ver a atualização como um todo. Vou criar aqui uma tabela dinâmica, numa nova planilha, a partir da planilha compilada. Vou chamar aqui de análises. Ok, para deixar mais bonitinho, vamos tirar aqui a linha de grade e vou fazer algumas análises simples, só para a gente testar a atualização. Por exemplo, eu só tenho janeiro, mas vou levar aqui o mês e o lucro total. Depois vai aparecer fevereiro e assim por diante. Neste momento, eu só tenho janeiro ali. Vou copiar e colar para criar uma segunda análise. Vamos colocar aqui no cantinho. E aqui, ao invés do mês, eu vou fazer uma análise com base no grupo do produto. Então, eu tenho aqui todos os grupos de produto. Beleza, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou fazer mais uma terceira análise só para a gente ver a atualização. Ao invés de grupo de produto aqui, vamos buscar canal de vendas. Legal. Veja que a minha informação ela bate. Então, eu vendi e tive um lucro total do Dexter ali, 1.790 aqui, aqui e aqui. Só está dividindo por condições diferentes. Legal.
Vou criar até um gráfico aqui para cada um, para a gente ver essa atualização do gráfico também, sem preocupar muito em o porquê daquele gráfico neste momento. Criei um gráfico aqui de barras. Para os grupos de produto, vou criar um gráfico de colunas. E aqui, neste outro gráfico, eu vou criar um gráfico, por exemplo, de rosca. Ok, tenho ali as informações dos gráficos. Lembrando, aqui não é o objetivo personalizar esses gráficos, é mais ver a nossa atualização. Legal, fiz, tenho essas análises prontas, tudo mais. Vou salvar esse arquivo, vou salvar aqui dentro da minha pastinha Power Query, que é que eu estou trabalhando, vou chamar ele de relatório. Prontinho. Salvei esse arquivo, fui lá, fechei, continuei meu trabalho com as outras coisas normais. Esse é o arquivo que está, é o arquivo relatório. Se eu abro ele novamente, eu tenho aquelas análises que eu fiz, habilitando o conteúdo aqui para poder fazer a conexão, está tudo ali perfeitamente. Vamos supor que virou o mês, ou seja, esse arquivo de consulta ele ficou velho. Eu tenho agora o arquivo de fevereiro. Então, eu vou simplesmente apagar esse arquivo chamado Dexter, vou pegar o arquivo do Dexter de fevereiro e vou trazer esse arquivo para cá. Só que eu tenho que tirar a extensão do nome fevereiro, porque a minha consulta é feita num arquivo chamado Dexter. Então, apaguei aquela extensão, ok. Olha o que vai acontecer agora. Abri o relatório. Abri o relatório, vamos ver o que ele vai fazer. Tenho aqui ainda as informações de janeiro. Se eu pegar o compilado, só tem as informações de janeiro. Se eu clicar em Dados e mandar atualizar tudo, olha o que o Excel acabou de fazer. Trouxe as informações de fevereiro também, porque ele recarregou aquela consulta. Então, lá no meu Power Query, eu vou abrir ele aqui de novo, ele tinha uma consulta feita, uma planilha chamada Dexter, e ele recarregou aquela consulta, trazendo, além do mês de janeiro, o mês de fevereiro. Voltei aqui, tem aquele arquivo. Se eu pegar a minha análise, eu posso mandar atualizar aqui também, e veja que eu já tenho agora as informações de janeiro e fevereiro. O valor era 1.790, se não me engano, já foi para 3.544, porque eu somei ali janeiro e fevereiro. Inclusive, eu poderia agora, tendo essa informação com um mês adicional, trazê-la aqui para baixo, para eu poder ver a informação grupo de produto e mês, ou inverter, colocar o mês primeiro, que aí eu vejo naquele mês como foi a informação de cada grupo de produto. Então, vai aí de acordo com a sua necessidade. Ou você poderia não querer essa informação, ou até mesmo trazer aqui para colunas, porque aí fica interessante também, eu mostrando aqui, naquele mês, cada um dos produtos, invertendo, trazendo o mês para a linha, grupo de produto para a coluna, inverto a minha orientação de análise, então você pode mexer à vontade nas situações de análise de acordo com a sua necessidade. Achei que essa aqui ficou legal, vou manter. Essa aqui, por exemplo, se eu levar o mês para cá, não vai ficar tão interessante, porque ele vai criar ali uma informação que não me traz tanta possibilidade de análise, ou ela fica até mesmo confusa. Mas eu poderia simplesmente modificar esse gráfico para um gráfico de linhas. Será que um gráfico de linhas aqui vai ficar legal? Isso aqui não ficou legal. Poderia levar o canal de vendas aqui para a parte de legenda, que aí eu vejo mês a mês a evolução. Lojas próprias começou em janeiro lá no alto e caiu, e assim por diante. É uma outra análise que eu fiz. Não estou focando na análise, mas é só para a gente entender. Legal? E assim você poderia fazer a cada vez que for atualizar. Mesmo processo. Acabou o mês, atualiza a planilha. Se eu tentar fazer a atualização direta, pode ser que ele não deixe. Então, por exemplo, se eu levar aqui o mês de março para cá e apagar o mês anterior, ele pode me dar uma informação de que esse arquivo está, de alguma forma, carregado e aberto nas minhas informações. Então, eu vou ter que fechar aqui, neste caso, o meu arquivo principal, e aí poderia excluir a planilha Dexter e renomear a planilha compilada do mês seguinte, que foi o Dexter Mar, para poder trazer essa informação. Aqui é a planilha que tem todas as informações compiladas. Para poder carregar no relatório, basta abrir o relatório que a gente criou. Tenho aqui, neste momento, janeiro e fevereiro apenas. Mesma coisa na base de dados, mas um simples atualizar tudo vai fazer esse carregamento. E aqui você poderia até ter uma macro para poder atualizar, mas não tem nem muito sentido um botãozinho para atualizar, sendo que é só clicar também em atualizar. Tenho aqui mês de março já também. Tenho aqui agora mês de março também. Beleza? Então, vou evoluindo nos meus relatórios à medida que os meses vão passando. Isso acaba sendo bastante interessante também, bastante útil.
Lembrando que em aulas anteriores, inclusive, eu ensinei a você compilar os dados. Então, se, por exemplo, em fevereiro não viesse junto com os dados de janeiro, você poderia unir as duas consultas e eu ensinei isso em aulas anteriores. Agora, e se eu quisesse levar, neste momento, as informações do Walter? Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar já até a informação de março, imaginando ali que eu já estou com elas informações compiladas, tá? Para não ter que fazer o passo a passo, janeiro, fevereiro e março, tudo de uma vez, levei as informações de março, vou apagar aqui para o mesmo processo ser feito, só que vou ter que carregar agora as informações do Walter. Cliquei aqui em pasta de trabalho, venho no meu Power Query, estou lá em consulta e carreguei as informações do Walter. Beleza, vamos clicar nele aqui e transformar dados. Veja que neste momento eu tenho aqui a planilha 1, que foi o nome que estava por padrão na planilha do Walter. Para a gente deixar isso com nomes mais significativos, eu vou modificar para Dexter, porque o compilado vai ser quem vai receber as informações do Dexter e do Walter. E eu quero deixar também as duas separadas. Então, essa é a planilha do Dexter. Coloquei um R a mais. E essa de baixo é a planilha do Walter. Então, vamos renomear aqui para Walter. Quando eu estou com ela clicada, eu vejo informações somente do Walter White. Quando eu estou com as informações clicadas aqui no Dexter, eu vejo as informações do Dexter. Só que eu quero criar uma consulta que vai unificar essas duas informações. Aí, eu posso acrescentar consulta como nova. A primeira tabela vai ser a tabela do Walter, a segunda do Dexter, porque eu estava clicado nela primeiro. Cliquei em OK, trouxe uma consulta que tem janeiro, fevereiro e março e dos dois funcionários. Eu tenho aqui o Walter e eu tenho o Dexter, janeiro, fevereiro e março, dos dois funcionários. Essa agora eu vou chamar de compilado. Essa aqui eu vou chamar de compilado e vamos tentar fechar e carregar. Trouxe aqui as informações, só que a minha primeira planilha eu vou ter que fazer alguns ajustes, porque essa aqui compilada inicial é aquela que é somente do Dexter. Então, eu vou renomear aqui para Dexter, beleza? E esta outra eu vou renomear para compilado. Compilado, o nome da minha guia, o nome da minha planilha. Mas veja que a minha tabela já se chama aqui compilado. Agora, na minha guia de análise, eu também vou ter que fazer um ajuste da fonte de informação. Por quê? Se eu clicar em tabela dinâmica, a fonte de dados está buscando lá na planilha Dexter. Eu tenho que fazer agora ela buscar na planilha compilado. Então, vou modificar aqui para compilado. OK. Vou modificar em todas elas para compilado. OK. E a outra também vamos modificar para compilado, porque eu acrescentei um novo funcionário e compilei aquelas informações. Então, eu poderia trabalhar com elas separadas ou poderia trabalhar com elas compiladas. Agora, clicando aqui em atualizar tudo, eu já tenho informações do Walter e do Dexter. Posso, por exemplo, levar o vendedor aqui para baixo e veja que eu já tenho o Dexter e o Walter. Poderia fazer uma segmentação de dados, inclusive, vamos colocar a segmentação com base no vendedor. E eu vou ter ali os dois vendedores, o Dexter e o Walter. E eu consigo fazer um filtrozinho aqui, vamos diminuir para a gente poder filtrar, para poder visualizar as informações só de um ou do outro, ou mesmo levar os dois aqui para baixo. E aí são possibilidades de análise para você explorar. Opa, curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.